Pessoal, tudo bem com vocês? Começando o RuivoCast Saúde, em parceria com a Unimed de Sorocaba. Hoje vamos falar do Novembro Azul, né? E para isso estamos trazendo um médico voltado para essa área, um urologista, amigo nosso, que já esteve aqui na nossa casa. É um prazer receber ele mais uma vez, muito simpático, muito querido. Já virou um amigo, que é o Dr. Lineu Amaro Rodrigues Júnior. Você está bem? Tudo jóia, muito obrigado. Um pouco mais, entendeu? Você tá mais elegante hoje? Tá mais frio hoje. É bom, né? Você tá bem? Tudo jóia. Você? Trabalhando muito? Ah, bastante. Agora em novembro tem que falar do azul. Agora em novembro tem muitas consultas, tem a possibilidade de a gente conversar também com os pacientes, com as pessoas, né, com o público em geral, explicar sobre essa campanha. Então, é um mês que é bastante agitado. Perfeitamente. O Dr. Lineu, ele já fez MBA em Gestão Inovadora de Saúde pela Faculdade Unimed, atende no próprio escritório, no hospital também, é conselheiro da administração da Unimed Sorocaba, habilitado em cirurgia robótica pela plataforma da 20 Versus, que eu não conheço, mas deve ser uma que usa no hospital ali, né? Isso. Né? O robô da 20 é o que a gente tem aqui na Unimed. Você usa para operar a próstata? Usa. É a principal cirurgia da cirurgia robótica, é a cirurgia prostática, a mais realizada no mundo e aqui no nosso hospital também. Interessante, é muito preciso, Isso é por causa de câncer, não? É por causa de câncer de próstata, né? Quando a gente fala da cirurgia de próstata, a gente está basicamente se referindo ao câncer de próstata. Dá para fazer também para aquelas próstatas que são crescidas pela idade, né? Hiperplasia prostática benigna, mas a grande maioria é por tumor de próstata. É muito comum a próstata inchar? É bem frequente. Não são todos os homens que vão precisar fazer algum tratamento como um tratamento cirúrgico, mas praticamente 70%, 80% dos homens, com o avançar da idade, vão ter algum sintoma relacionado a esse crescimento benigno da próstata. Mas não quer dizer nada. Quer dizer que a gente vai ter uma dificuldade para urinar, ou vai sentir um pouco a bexiga encher mais rápido do que o normal, ou ter algum desconforto como uma ardência, ou uma necessidade de ir várias vezes ao banheiro à noite, aquele jato mais fraco. Isso tudo pode ser sinal de um crescimento benigno da próstata que acontece com a idade. E tem como evitar? A gente tem, o principal fator de risco é a idade. Então, assim, quem envelhecer vai sofrer algum grau dano de alteração, né? Mas não tem como evitar, como você, por exemplo, você pratica esporte, você ganha longevidade, né? Você come uma alimentação boa, ou você não bebe, ou você tem fígado com gordura. Estou dando esse exemplo, não sei se é por aí. Sim, é por aí. Se a gente tem um hábito de vida mais saudável, a gente tem uma tendência de ter menos, a possibilidade de ter menos esse crescimento da próstata, e quando tem, ele não dá tantos sintomas. Mas a parte genética, principalmente, é um fator também importante. Então, se você tem na família pessoas que tiveram essa próstata aumentada e que tem dificuldade para urinar, tem que ficar mais atento. Geralmente isso começa a partir dos 40 anos de idade, e aos 60 a gente já começa a ter bastante intensidade sexual ajuda? O quanto mais sexo você faz, ajuda a próstata a ser mais saudável ou não? Porque tem muito... Infelizmente não dá para usar essa desculpa, né? Mas a frequência sexual, a frequência de relação acaba não influenciando nem no crescimento da próstata e nem no tumor de próstata. Mas não influencia na produção do espermatozoide, por exemplo? Do esperma, né? Daquele líquido que vai conduzir o espermatozoide. Certo. O espermatozoide é formado no testículo. Certo. E o esperma é produzido o sêmen é produzido pela próstata, que compõe aquele líquido que a gente ejacula, e esse líquido que a próstata produz, essa parte que a próstata produz, serve para dar nutrição e ser o meio de transporte do espermatozoide. Tá. Proteger ele no meio externo, né? Entendeu? Tipo é o carro que carrega o espermatozoide. Exatamente, dá essa proteção e o transporte. E daí ele favorece desse espermatozoide poder chegar e encontrar com o óvulo, né? Então, essa é a função básica da próstata. Ela também tem uma função de continência urinária, né? Então, como ela fica logo abaixo da bexiga e o canal da urina passa pelo centro dela, ela acaba também ajudando a gente a ter alguma função nessa parte de travar a urina quando a gente não quer ir ao banheiro. Por isso que quando a gente tem um aumento da próstata ou quando a gente faz uma cirurgia, a gente pode ter uma dificuldade nesse controle.
Vixe, eu devo estar com a próstata inchada então, gente. Pelo amor de Deus, eu vou... Mas eu bebo muita água também. Será que tem uma relação, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Se você bebe água, se Bebe você muita água e vai no banheiro, não tem vai como. bastante no banheiro, você está mais bem hidratado, você está produzindo mais urina. Então, essa questão que pode levar aí muitas vezes ao banheiro por produzir muita urina, tá ok. Então, se eu vou ao banheiro e faço um volume de urina grande, tá tudo certo, porque você se vai minha ficar bexiga pingando, ficar com pinguinho. agora se eu vou lá, faço um pouquinho, volto, faço mais um pouquinho, Não, aí aí já é que tá com algum problema. E quando tem os respingos no final? Estou perguntando isso porque a gente no dia a dia, porque tem muita gente que não pergunta, né? Tem que Sim. perguntar. Você me perdoe, mas vou Não. aproveitar a consulta aqui, né? Perfeito. E aí quando tá pingando um pouquinho, fica aqueles pinguinhos no final, é algum problema também? A gente pode sentir, principalmente com esse crescimento benigno da próstata, um gotejamento no final do jato, né? O jato não interrompe tão certinho igual interrompia quando era uma idade mais jovem. Certo. Então, isso pode significar que essa próstata já tem alguma dificuldade por estar aumentada ou até que ela interfere na movimentação da bexiga e a gente não consegue travar ali o canal de uma hora para outra. Ele demora um pouquinho mais, pode ficar um pouquinho mais de urina nesse trajeto da uretra, que é esse canal que liga a bexiga à parte externa do nosso corpo, e aquilo fica um tempinho a mais de gotejamento. Então, esse é um sinal que pode ser um dos primeiros que surgem quando a gente tem esse crescimento benigno da próstata. Mas, doutor Lineu, mas tudo bem. Você vai lá, faz o toque, ó, sua próstata está inchada, aí tem que tomar um remédio, é isso? Existe um remédio para isso? A maior parte das vezes... desincha a próstata? A maior parte das vezes a gente não precisa fazer nada, é só acompanhar, para ver se não vai ter nenhuma complicação em relação a esse crescimento da próstata. Porque é disso que vira o câncer, é isso? Não, eles acontecem na mesma fase de vida, mas eles não têm relação. Você pode ter uma coisa e outra paralela, mas você não depende de ter a próstata aumentada para ter o tumor de próstata. Pode ter uma próstata normal com câncer de próstata ou uma próstata inchada com câncer de próstata. Exatamente. É isso? Isso aí. Por isso que o Novembro Azul, então, é... Por que eu dou risada, professor? Eu fico assim, ai meu Deus, eu fico assim, socorro. Porque a gente tem que perguntar, né? Porque até agora as perguntas que foram interessantes, né? E me diga uma coisa, então é crucial a campanha Novembro Azul, então, porque inclusive eu aqui que sou um cara extremamente bem informado, ainda tem coisas que eu não sei. A campanha do Novembro Azul tem essa função, né, de tentar levar a informação para o público. A gente tem não só o tumor de próstata, mas, por exemplo, essas alterações benignas da próstata que a gente está falando aqui, que é o crescimento com a idade. E também, às vezes, a gente acha que está urinando bem porque vai muitas vezes ao banheiro. E, às vezes, isso pode ser um sinal de problema, né? Então, estar atento a esses sinais é importante. E a gente, às vezes, acha que está falando só com o público masculino, mas não. O público feminino tem uma função fundamental. A maior parte das vezes, a mulher é que acaba sendo incentivadora do homem em procurar uma consulta ou de procurar um tratamento, né? Quando a gente vai ver dados assim, os homens abaixo de 40 anos, eles praticamente não vão à consulta se não tiver algum problema. A não ser que a esposa, ou a mãe, ou a companheira vai lá e faz o agendamento, ou faz a pressão para ele passar a consulta. Né? Isso não é só para ir na médica, na igreja também, viu? Deixar o homem, ele descamba, né? O homem descamba, né? Enquanto a mulher vai para a direita, o cara vai para a esquerda, não tem jeito, né? É diferente, o homem é meio no avesso, né? É um bicho meio esquisito. É meio esquisito mesmo, né? Então, o impacto da campanha Novembro Azul está sendo bastante eficiente. Tem uma importância bastante grande, né? E a gente tem visto isso, né? Depois que a gente pôde fazer o uso de um exame de sangue, que é o PSA, para fazer o rastreio do tumor de próstata, e a gente começou a ter mais esclarecimento sobre a necessidade desses exames, a gente viu a mudança muito abrupta do perfil desses pacientes, né? Parece que eles ficaram mais aptos, né? É que antes a gente fazia diagnóstico numa fase muito avançada da doença. Conforme as pessoas foram tomando consciência da importância desse exame e a gente foi tendo acesso a esses exames, os diagnósticos começaram a ser numa fase mais cedo da doença, uma doença mais inicial. Isso tem uma importância crucial, porque a gente tem uma taxa de cura muito grande quando a gente faz um diagnóstico inicial. Com que frequência deve ser frequente para fazer o exame? O exame a gente indica de fazer uma vez por ano, se você não tiver nenhum problema. Agora, se detectar algum problema, aí você, às vezes, é chamado a fazer mais consultas, né? Com histórico familiar, se a gente tem um parente de primeiro grau, por exemplo, que teve um tumor de próstata,
a gente tem mais ou menos o dobro de chance do que um homem que não tem ninguém na família. Tá. Quando a gente tem mais de um homem na família que teve o tumor de próstata, principalmente parentes de primeiro, segundo grau, é até um sinal de alerta que pode ter alguma alteração genética. A gente já conhece alguns genes que podem levar a um tumor mais avançado. E daí o cuidado e os exames que a gente vai ter que fazer para esse rastreio vão ser, às vezes, até mais frequentes, né? Eu trouxe um médico esses dias aqui, a cara estava aqui, que eu trouxe um médico esses dias falando que tem umas doenças de câncer que é meio específica de Sorocaba por causa dos tropeiros. Já ouviu falar disso? Sim. A doença do... Hã? Semana passada, doutor André, semana passada. Doutor André, não foi? Que falou do tropeirismo, né? Que falou de algumas doenças de câncer que é característica nossa região. Você já ouviu falar disso? Já ouvi falar isso meio que numa espécie de lenda urbana aí, mas eu nunca vi dado específico para isso. Mas a gente tem na urologia um tumor que não é muito comum. Por aí que tem é um aqui. tumor de, por exemplo, de adrenal e que aqui em Sorocaba tem bastante. A gente tem O que é esse tumor de adrenal? É uma glândula que a gente tem em cima do rim que produz adrenalina, por exemplo, os corticoides que naturais nossos também é produzido ali e é muito incomum de ter tumor ali, mas aqui em Sorocaba parece tem. que tem bastante. Isso é só Sorocaba, né? É só Sorocaba, impressionante. Deixa o manga saber disso. Não deixa o manga saber disso. Exatamente, né? A idade que você estava dizendo, então, a partir dos 40 anos, porque, por exemplo, no câncer de mama, que era muito comum as mulheres fazerem exame a partir dos 40, eu sei que mama não tem nada a ver com a próstata, tudo bem. Uma está em cima, outra está embaixo, né? Depois eu te conto, tem uma ligação. Tem uma ligação, aí, tá vendo? E aí, agora, por exemplo, na mama, o doutor André teve aqui, o doutor Rosas, e ele estava falando para mim que aumentou para 30 anos o negócio, de 30 a 40. Ou seja, mudou, né? Ficou mais precoce. Está acontecendo isso também em virtude da alimentação, estresse, mudança climática, governo, educação, não sei, porque o negócio está tão maluco, está misturando tudo, está todo mundo ficando louco. E isso tem trazido uma antecipação na questão do tumor de próstata, a gente não vê uma ligação assim tão de ser mais precoce, né? Mas a gente percebe que, por exemplo, o que a gente recomenda, né, dos exames é a partir dos 50 anos de idade. Então, o homem que não tem nenhum fator de risco, não tem nenhum parente próximo que teve o tumor de próstata, pode fazer a partir dos 50 anos de idade. Quando tem alguém próximo, um parente, a gente faz a partir dos 45. O que a gente tem percebido é que a gente, conforme a gente tem um estilo de vida que é um pouco mais, vamos dizer assim, estressado, ou que a gente faz menos atividade física, que ganha mais peso, né? Tem uma alimentação mais pobre, a gente tem um aumento de incidência do tumor de próstata. O hábito de vida saudável, como uma alimentação, uma atividade física regular, parece ser um fator protetor. Então, isso é bastante estudado em populações, por exemplo, que migram. Então, você pega uma população italiana, ele tem uma incidência característica ali do tumor de próstata. Quando ele migra para os Estados Unidos, ele acaba assumindo uma característica um pouco mais parecida com o americano do que com o italiano. Mesma coisa o japonês. Quando ele migra lá do Japão, vai para os Estados Unidos, o índice de tumor de próstata começa a aumentar e ficar um pouco mais parecido. Porque ele acompanha a alimentação do americano. O estilo de vida muda. Ao invés de ele andar a pé e o tipo de alimento que ele tem, ele acaba comendo mais industrializado, fazendo menos atividade física, né? Então, o estilo de vida muda. Muda a incidência, né? Pelo jeito, os Estados Unidos é um grande laboratório para câncer, hein? Porque a turma come errado naquele país. Meu Deus do céu, gente. E eles têm muito acesso aos exames, então eles fazem muito diagnóstico. É diferente, por exemplo, de alguns países que estão em desenvolvimento, como o Brasil, que a gente tem uma dificuldade no diagnóstico, no acesso ao tratamento, né? Então... Aí você já entra numa série de plano de SUS, né? Porque particular, SUS. O cara tem acesso todo o tempo. A gente tem acesso. Né? Nós, no plano particular, tem acesso a fazer o exame, né? Ou eu estou colocando uma coisa errada? Não, tá certo, é isso aí mesmo. Por exemplo, aqui em Sorocaba, a gente tem mais ou menos 40% da população que tem acesso a planos de saúde. Tudo isso? É bastante, né? A gente está numa região rica do país. Mas show de bola, hein? Tem regiões que a gente tem baixa cobertura desse plano de saúde, daí o SUS, ele tenta cobrir, nem sempre ele consegue fornecer o mesmo cuidado. Não consegue, eu vou dizer por quê para você. Tem um amigo aqui, um funcionário que está com problema de apendicite, né? Pode ser. Foi operar, não sei o que, aí, vesícula, sei lá que apendicite, sei lá o que era o negócio. O cara foi lá no médico, foi lá no SUS, aquele jeitinho, com dor, tal. Cadê o gasto para atender o cara? Depois que eu tive que ligar na Secretaria de Saúde, falar com o cara lá para ver, marcar um gasto para ele, foi lá no gasto. Aí o caso deu uma guia de internação que eu não sei se ele internou até agora.
É muito louco o que acontece, né? Demora demais as coisas, né? Você vai num médico particular ou num plano de saúde, outro dia já está resolvendo, já que marcou uma semana, você está operando. Se não operar no mesmo dia, inclusive. O que acontece é que a gente ainda está numa região que o sistema de saúde, bem ou mal, ainda está, Vai bem, né? comparativamente, ainda está bem estruturado, né? Você imagina nas regiões mais menos abastadas do país, como é que isso Com menos acontece, informação, né? Então, o índice de diagnóstico dessas doenças acaba caindo bastante, né? Qual que é a relação da idade com o risco do desenvolvimento do câncer? Do tumor de próstata, a idade é o principal fator de risco. Então, se A idade o quê? 50, 60? a partir de 50, o risco já é importante. Para tumor, para inchaço não, né? Para o crescimento, a partir dos 40 anos de idade, a gente já começa a ter alguns pacientes já apresentando sintomas, né? Se você pegar mediana é aquele negócio aí, a gente pega todas as idades de todos os pacientes diagnosticados e pega a metade, né? A mediana do diagnóstico do tumor de próstata é 67 anos. Então, quer dizer que acima de 67 anos, 50% dos pacientes são diagnosticados acima de 67 anos, 50% abaixo. Mas a partir de 50 anos de idade, a gente já começa a ter um grau de risco já que justifica a gente fazer esses exames de rastreio. Perfeitamente, porque e outra coisa também que a gente não tem percebido, porque pelo que você já falou para mim aqui, o câncer de próstata ele é silencioso, né? Ele é silencioso. Quanto tempo demora para desenvolver? O tempo todo é 15 anos, você me falou? Eu acho que você está lembrando aquele dado do INCA, que fez uma pesquisa que falou que para uma célula se transformar em 1 centímetro cúbico, um tumor pequenininho, ele leva mais ou menos uns 15 anos. Isso é um comportamento médio, né? Tá. Porque a gente tem alguns tumores que têm um comportamento mais agressivo. Mais rápido. Que vai crescer mais rápido, vai espalhar, vai dar metástase, né? Mas, em média, ele tem um comportamento indolente, um comportamento mais lento, ele demora, ele dá chance para a gente fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. Ao mesmo tempo, também engana o cara que está ali com o negócio e não está se cuidando. Por isso que eu vou abrir a próxima pergunta sobre a questão dos sintomas, né? Quais são os movimentos que ocorrem e que a gente começa a ter um certo sinal de início, porque também no final lá vai chegar lá só para rezar porque eu não sei se tem cura no final do negócio quando está tomado, não, acho que é dificilmente, né? Quando está no processo final. Mas no início do negócio, quais são os sintomas que eu tenho? Qual é a minha percepção? O que os homens têm que ficar atentos? Quando ele está numa fase muito inicial, a gente acaba não tendo sintomas, porque o que dá, o local onde dá o tumor de próstata é mais na periferia dela. E como o canal da urina passa no centro dela, na parte central dela, ele acaba não interferindo muito nessa questão da urina, por exemplo. Nem na urina, nem na questão da ereção, por exemplo, peniana? Não, geralmente ele não é um fator de a gente, né, associar uma coisa com a outra. Mas se a gente começa a perceber alguma restrição no fluxo urinário, a gente pode ter uma alteração dessa que é benigna e, às vezes, procurando uma coisa, você acaba encontrando a outra. E é importante a gente fazer o diagnóstico no início, porque a taxa de cura no início é muito alta, é acima de 95%. Então, cura, né? A cura. O custo do tratamento no início é muito mais baixo do que se eu pegar num tratamento avançado. Tudo é melhor. Tudo é melhor. Tanto para sobrevida quanto para custo. Então, se eu for ver em sobrevida, a gente tem, nesses tratamentos oncológicos, geralmente a gente fala em sobrevida livre de doença em 5 anos. Então, taxa de sobrevida em 5 anos. Para o tumor inicial de próstata, pode passar de 99%. Se a gente pega num estágio avançado, isso começa a diminuir. Então, se eu pego num estágio já com metástase, já com uma resistência É comum pegar metástase na idade inicial? Não é comum. Normalmente, essas metástases vão o quê? Com 65, 70 anos de idade? Não é tanto pela idade, mas pelo tempo de desenvolvimento do tumor. Sim, mas quando chega nesse ponto, o cara já está com quantos anos normalmente? Estou falando que eles não pegam a metástase com 50 anos, que eu estou dizendo. Pode acontecer, mas daí teria que ser aquele tumor que não tem um comportamento que a gente costuma ver, que é um comportamento médio desses tumores. Teria que ser um tumor muito agressivo. E daí, em geral, esse tipo de tumor,
ele fura todos aquele conhecimento que a gente tem, né? Então, ele cresce muito rápido, ele espalha muito rápido, ele responde mal aos tratamentos. Então, esse tipo de paciente, geralmente, tem uma tendência de ser muito difícil de tratar. Entendi. E a gente, às vezes, até, ao invés de oferecer a cura, o que a gente vai tentar fazer é diminuir o quanto aquele tumor pode causar de sofrimento para o paciente, né? Então, na medicina, nem sempre a gente consegue curar, mas às vezes a gente consegue aliviar, né? Então, numa situação dessa, em que a situação está muito acelerada ou muito adiantada, às vezes você tem que buscar o alívio, né? E não objetivar a cura. Eu converso com o urologista Dr. Lineu, eu não decorei o nome não, Amaro Rodrigo Júnior, médico da Unimed, que é em parceria com a Unimed. É muito bom trabalhar com a Unimed, né? Eu estou muito feliz de ter eles aqui com a gente, sempre está orientando, vem tudo muito organizado as coisas. Pessoal, equipe maravilhosa. Muita gratidão mesmo pela marca que está com a gente aqui, né? A gente tem que reconhecer, né? Ser grato, né? A gente, companhia. A gente que agradece a parceria. Muito bom mesmo. E estou feliz de recebê-lo mais uma vez aqui. Você manda bem, né? Você está melhor agora na segunda do que na primeira, hein? Já acostumou com o microfone agora? Está mais está mais acostumado agora, hein? Vai aprendendo, vai acostumando. Calejando. Vai calejando, né? Assim né? Igual na cirurgia. Imagina você fazendo a primeira cirurgia. Mudou muito o que você fazia para agora? Mudou porque quando eu comecei a fazer treinamento e operar, era basicamente cirurgia aberta, né? E no meio do caminho surgiram as cirurgias laparoscópicas, que foi um avanço, e hoje em dia a gente opera muito por robô, né? Hoje é precisão, né? Impressionante. Vamos mostrar o Hospital do Unimed, a gente já mostra a robótica aqui. A cirurgia robótica veio realmente para ficar e, inclusive, tem uma novidade em relação a isso. Depois a gente conversa. Tá, vamos lá então. Opa, tem novidade pra gente aí. Roda o VT. Bem-vindo ao Centro Cirúrgico do Hospital Unimed Sorocaba, Dr. Miguel Soeiro. Nossa capacidade de cuidar aumentou, com mais qualidade, segurança, pioneirismo E humanização. uma infraestrutura inovadora para atender mais e melhor. Hospital Unimed Sorocaba, Dr. Miguel Soeiro. De mãos dadas com a tecnologia, de braços abertos para você. A Unimed que tem espalhado suas unidades na região aqui para poder dar conforto para o cliente na hora de agendar os exames. Ela conseguiu cercar muito bem a região, trazendo esse movimento mais tranquilo para o cliente. É muito legal essa preocupação, né? Gustavo agora mesmo teve, o doutor Gustavo teve lá em Piedade, trocando a unidade, Sim, preocupado sempre de poder dar algo melhor pro então, isso é o que eu acho bacana. Todo o contexto do que vocês fazem é sempre visando esse conforto, essa agilidade no atendimento e cada vez mais investimento em equipamentos, né, em situações que realmente coloca a Unimed Sorocaba num destaque, no palco da saúde no Brasil. A gente está numa região que cresce bastante, né? E apesar de chamar Unimed Sorocaba, a gente está na região de Sorocaba. Então tem muitas cidades aqui em volta que a gente atende também. E se a gente centralizar só num lugar o atendimento, fica inviável, porque são muitas pessoas indo no mesmo lugar. Claro. Você precisa descentralizar para oferecer o melhor serviço, né? Então, Piedade foi essa última unidade que a gente inaugurou, uma unidade de coleta de exames, uma unidade também que presta apoio ali aos pacientes da região. Então, gera um conforto que Facilita, a pessoa não precisa pegar né? a estrada para vir fazer um exame, muito. né? Ainda mais um exame que às vezes você tem que ir para fazer em jejum ou que você precisa estar segurando a urina para, por exemplo, coletar a urina, né? Então, traz bastante conforto para o pessoal daquela região. O que você ia contar de novidade? A novidade é que o SUS, né, ele, de tempos em tempos, ele faz existe uma comissão que chama Conitec, e que faz uma reunião em que ele incorpora novas tecnologias, tanto para o SUS quanto para os convênios, né? E há pouco tempo atrás, agora no final de agosto, houve uma reunião em que eles decidiram que a cirurgia para tumor de próstata vai ser incorporada nos tratamentos tanto da rede de Sistema Único de Saúde quanto da rede particular. Existe um prazo, isso ainda não está liberado, mas provavelmente a gente vai ver isso A rede particular, no caso da Unimed, já tem.
A Unimed já Você tá tem, falando que mas outros vai planos entrar vão- dentro da cobertura do plano de saúde, especificamente a cirurgia de tumor de próstata. Que a gente podia oferecer esse tratamento mas era no da privado. cirurgia robótica a gente tem para o cliente Unimed, ele paga uma taxa que é muito menor do que se eu for, por exemplo, internar particular. Mas Certo. para as outras pessoas da cidade, a gente também oferece o serviço de maneira particular, mas agora a gente vai ter essa inclusão nos próximos meses aí da cirurgia para o tumor de próstata para ser feita pela cirurgia robótica. Para eles incluírem esse tipo de tratamento, eles fazem uma pesquisa bastante ampla, eles olham o quanto aquela técnica ou aquele tratamento ajuda na cura e no tratamento do paciente, o quanto que dá de custo a mais ou se economiza dinheiro, e daí com tudo isso eles chegaram a essa conclusão de que era um tratamento viável, tanto economicamente quanto tecnicamente. Ou seja, mediante o que já tem como resposta na Unimed com a cirurgia de urologia de próstata com robótica, agora o SUS está trazendo essa tecnologia para dentro dos hospitais públicos, é isso? Agora, vamos ver como é que isso vai acontecer na prática, né? Porque a gente sabe que uma decisão dessa no SUS... Demora um tempo. Demora um tempo e nem sempre entra para execução, né? Então, nem tudo que os caras contam novidade chega, né? Eu espero muito que isso aconteça, Isso vai quanto tempo, por exemplo, quando eu operasse uma próstata manualmente pelo robô, quanto tempo demora? O tempo de cirurgia até não é o fator predominante. A recuperação. É a recuperação e a quantidade de dias que o paciente fica internado, a dor no pós-operatório, as complicações que você pode ter. Então, quando a gente compara a cirurgia aberta pela robótica, o paciente antes, quando a gente estava na residência, fazia essas cirurgias, o paciente ficava 4 dias internado, ficava às vezes 2 semanas de sonda. Hoje em dia, o paciente fazendo pela cirurgia robótica, a gente dá alta no dia seguinte, às vezes não chega a dar um dia de internação. Ele retira a sonda ali uma semana depois. Não dor nada, doutor? Muito pouca dor. Os pacientes relatam. Um bom remedinho já resolve. Às vezes um analgésico desse simples que a gente toma para dor de cabeça já é o suficiente. Que eficiência, né? E a preservação dos tecidos ao redor da próstata permite que ele recupere a função tanto miccional quanto de ereção mais rápido do que quando a gente fazia a cirurgia aberta. Impressionante. Vamos ressaltar de novo os fatores de risco para o câncer de próstata, né? Porque estamos falando quando está no câncer, né? Menos agressivo no começo, tem mais soluções, a recuperação é mais rápida, a chance de sobreviver é 90%, se não for mais, enfim, e também é mais barato. Isso. Tem todos os fatores que contribuem para a gente sempre estar fazendo esse exame. Perdão, esse exame. A questão é o seguinte, o que vem antes do homem, fatores que levam a gente a essa situação, além da questão hereditária, né? Tem a hereditária que você falou, que é dos casos que a gente tem na família, a idade, que é um fator importante, então, para aqueles homens que não têm nenhum caso na família, a partir dos 50 anos fazer esses exames, o estilo de vida, a gente sabe que tem uma interferência, então, alimentação, atividade física, uma boa qualidade de sono, tudo isso pode contribuir para aumentar ou diminuir o risco, né? E a gente sabe que o fator socioeconômico também tem uma importância, porque se eu não tenho acesso à saúde, provavelmente eu vou ter doenças mais graves, porque eu não vou conseguir fazer o diagnóstico no início. Então, o fator socioeconômico também pesa para o desenvolvimento do tumor de próstata. Porque uma coisa é eu ter um tumor de próstata inicial, que eu trato e curo, e a outra é eu passar muito tempo, fazer o diagnóstico só numa fase tardia e não conseguir curar. Na verdade, essa campanha, não sei se você já parou para pensar, mas ela não previne o tumor, ela previne o tumor avançado, porque a gente faz o diagnóstico precoce, né? A campanha é para a gente fazer o exame e fazer o diagnóstico precoce. Então, a gente tem mudado um pouco o enfoque da campanha. Não vai se comunicar com quem já está avançado, porque esse que está avançado, no mínimo, deve estar no médico já, né? Ele já provavelmente ele já está em atendimento. Senão ele está buscando a morte, porque se não procurar, né? Agora, o cara que está no começo, ele é muito silencioso. É silencioso, e daí o que a gente tem feito nessas campanhas, a gente tem alertado para essa questão da qualidade de vida, que às vezes a gente esquece, né? Na correria
correria do dia a dia, o cara não faz atividade física adequada, não tem uma alimentação boa, não procura um estilo de vida saudável, isso também contribui para o aumento, além de aumentar a incidência, de aumentar a gravidade da doença. Toda essa alimentação, atividade física, para quem está com câncer de próstata também, vamos supor, já está com câncer de próstata, ajuda a melhorar? Ajuda porque... Tem resultado nisso? Tem. Por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia, uma radioterapia e se curou do tumor. Quando a gente vai fazer o acompanhamento... Para não ter reincidência, é isso? Para não ter reincidência e para recuperar melhor as suas funções também. Então, se a gente pega um paciente que tem menos obesidade, que é mais forte, que tem mais massa muscular, ele tem uma tendência a recuperar mais rápido e melhor Isso para tudo na vida, ter menos recidiva da doença. Isso para tudo na vida, né? Impressionante com a atividade, né? E como tem gente que não pratica nada, hein? Tem bastante gente que não faz nada. Gente, você começa a sair da bolha um pouco, você começa a ver, né, Carlinha? Tem tanta gente que não faz nada, gente. Não sei como é que... O bracinho vai virando assim, ó. Então, o cara virou o braço para frente assim, pode saber. Entendeu? Quando dizia meu pai, falecido pai, assim, aquele tá arrastando o chinelo, pode saber que esse aí tá indo embora. Começou a arrastar o chinelo. Isso é um sinal de que a pessoa vai chegar no fim da vida e que vai depender muito da ajuda daqueles que estão ao seu redor, né? Então, acaba virando um problema para nós próprios, né? Se a gente não se cuidar, a gente vai ter uma qualidade de vida ruim e a gente acaba interferindo na família, nos amigos, em todo mundo que está ao redor. Você não tem percebido uma mudança, assim, nesse comportamento? Parece que as pessoas estão buscando mais. Tem uma onda, né? Indo para a saúde. Você não tem essa impressão ou é bobagem da minha cabeça? Você que é médico, está no dia a dia? Não, o que você acha? Eu acho que tem muito a ver com divulgação de informação, acho que... A galerinha está indo mais, né? Percepção de que você melhora a sua qualidade de vida, quem consegue perder peso, quem consegue fazer atividade física, sente a diferença de como você dorme melhor, de como é que você consegue desempenhar suas funções no trabalho, com a família, você tem mais disposição. Né? Igual você falou do PSA, por exemplo, né? Que as pessoas começaram a criar mais intimidade com o urologista, né? Ou o médico do coração pediu um exame de PSA, o cara, sua próstata está inchada, você procurar um urologista, daí o cara vai com medo de ir no urologista, entendeu? Então, qualquer médico pede o PSA pra gente, né? Assim, nos exames, assim, você vai fazer uns exames laboratoriais, o cara vai, faz PSA também. E aí fala, sua próstata está inchada, você tem que ir no urologista, não tem como fugir dele. Daí acho que também isso também criou uma certa mais abertura, né, para os homens mais conservadores. Ou não? Será que eu estou falando besteira? Não, acho que você está falando uma coisa certa mesmo. A gente tem mais facilidade de tocar, às vezes, em alguns assuntos, e o paciente também vai mais aberto para né? compartilhar algumas coisas que talvez com um gastro, com um cardiologista, talvez ele não fosse falar, né? Ali no consultório acaba sendo também uma espécie de confessionário ali, que a gente acaba abordando vários assuntos. Tem muitos homens que não sabem que é urologista? Eu acho que hoje em dia é difícil, hoje em dia não, né? mais, né? Mas é que deve ter gente, né, enfim, no dia a dia aí que não pensa na saúde, só fica... Tem muito brasileiro, é assim, né? Você sabe que o brasileiro vai no médico só quando está doente, né? Tem um dado que mostra que na terceira idade, depois que a gente aposenta, a gente acaba procurando muito mais consultas eletivas, né, de controle mesmo da saúde, do que quando a gente está na vida ativa. Então, vai tardio, né? Essa população que está na vida ativa, que está trabalhando, é que a gente precisa prestar atenção, né? E o medo era que, por exemplo, no exame de toque fosse um exame dolorido, ou que fosse um exame que causasse algum desconforto maior. Na verdade, assim, o exame causa desconforto, né? Ele não é um exame confortável, não foi feito para ser um exame confortável. Mas ele dura muito pouco tempo, é questão de 5, 10 segundos no máximo. Pelo amor de Deus, velho. E é um exame que não causa dor. As pessoas imaginam que ele vai causar, ele não causa dor. Causa dor nenhuma, né? Ele é um exame desconfortável, é verdade, mas ele tem uma situação que é muito importante, que é esse diagnóstico precoce e que leva a gente a uma outra possibilidade de tratamento, né? O PSA é para identificar se tem câncer de próstata? Na verdade, ele é uma proteína... Ou para falar que tem a próstata inchada? Ele serve para as duas coisas. Ele é uma proteína específica da próstata, mas ele não é específico da doença, do tumor de próstata. Então, quando ele está aumentado, isso pode significar que a gente tem uma próstata grande pela idade, ou quando a gente tem um tumor de próstata. Se eu tenho uma infecção, uma inflamação da próstata, também faz o PSA aumentar. Então, ele serve como um balizador ali para diversos diagnósticos e não só o tumor de próstata. E, às vezes, a gente tem uma tendência de imaginar que o PSA pode dar positivo ou negativo, ou está acima de um determinado nível, está bom, está ruim, abaixo daquele nível, está bom.
Mas, na verdade, ele exige muito mais interpretação, porque se eu tiver uma próstata pequenininha, o esperado é que eu tenha um PSA baixo também. Se eu tenho uma próstata maior, que já cresceu mais, eu vou ter um pouco mais de PSA. Isso talvez não denote o fato de eu ter um tumor de próstata. E se eu vario muito rápido o PSA, subindo muito rápido, isso pode gerar mais alerta do que se eu tiver um PSA muito alto, por exemplo. Então, a variação ao longo do tempo também é importante. Por isso, os homens que fizerem esse exame, é legal ter um arquivo ali no tempo para a gente poder enxergar esse PSA, como é que ele variou ao longo do tempo. Na Unimed, a gente tem uma ferramenta muito legal, que é uma ferramenta que a gente registra isso e mantém na internet, ali, vinculada ao prontuário de cada paciente, que todos os exames que os médicos pedem, seja o seu cardiologista, o seu gastro, ou qualquer outra especialidade que vá lá e peça os exames, aquilo fica registrado. Eu consigo, enquanto você está em consulta comigo, abrir lá o seu prontuário e enxergar esses exames. Então, consigo muitas vezes recuperar exames de 5, 10 anos atrás e comparar como é que ele está agora, como é que ele evoluiu ao longo do tempo. Isso traz muita informação, é uma ferramenta muito importante para esses diagnósticos também. É bom ver essa evolução? Muito bom. Quem tiver a oportunidade, guarde esses exames, porque é importante da gente enxergar como é que isso está variando ao longo do tempo. Eu tenho alguns pacientes que fazem até uma tabela de Excel, assim, são muito organizados. Quem faz o PSA, mesmo assim, tem que passar pelo toque. O ideal para a gente fazer um bom rastreio é a gente fazer o PSA e o toque. Porque a gente tem uma incidência mais ou menos de 15% dos pacientes que têm tumor de próstata e que tem o PSA normal. Nem todo tumor de próstata faz aumentar muito o PSA. Nem todo tumor de próstata é identificado no PSA. Nem todo tumor de próstata é identificado no PSA. Por isso que a gente usa as duas coisas, as duas informações combinadas, entendeu? E quando eu olho essa série histórica do PSA, isso pode trazer mais informação também e, de repente, levantar uma suspeita. Interessante isso aí, hein? Interessante. Tá vendo, gente? Então, o PSA tem que ser feito, mas ele não substitui o toque. Os dois juntos potencializam ainda mais a eficiência de qualquer situação que possa aparecer em relação ao câncer de próstata ou até a próstata inchada. São só esses dois tipos de doenças que tem na próstata? Não tem mais nada não, né? Não, a gente pode ter infecções, né, inflamações da próstata. A prostatite, né, que é uma doença inflamatória que pode ocasionar desconforto também para urinar, inchaço. E vem por onde isso aí? Isso pode ser desde uma causa, por exemplo, infecciosa, se eu tiver uma uretrite gonocócica, a gonorreia, que era muito comum a gente ver, ainda tem bastante, né, mas antigamente não tinha os antibióticos, o pessoal não tratava e aquilo ficava crônico, né? Entendi. Hoje em dia ainda existe muita gonorreia e por bactérias que são resistentes e difíceis de serem tratadas. O pessoal perdeu um pouco o medo das doenças sexualmente transmissíveis, né? E às vezes deixa de usar o preservativo e às vezes pega a gonorreia. E, por exemplo, ela pode gerar uma infecção lá na próstata, né? Tem outras infecções de urina também normal, não precisa ser uma doença sexualmente transmissível, né? Mas uma infecção de urina comum pode também, uma bactéria pode passar para a próstata. E daí leva essas inflamações. E tem outras causas também, por exemplo, o próprio crescimento da próstata faz com que ela entre numa situação de sofrimento ali, porque ela não vai ter tanto aporte sanguíneo de oxigênio para aquele tecido que aumentou muito e muito rápido, e ele começa também a gerar uma inflamação crônica e que pode levar a esse aumento do PSA sem a gente ter o tumor, por exemplo. E dor, nada. E geralmente causa dor, causa desconforto para urinar, causa sintomas ali que acabam chamando a atenção, né? As principais inovações que estão fazendo a diferença no tratamento do câncer, por exemplo, nas operações, o quê? Quais são, além da robótica, tem mais alguma? A robótica na parte da cirurgia. Da cirurgia, né? Medicação? Nos tratamentos de radioterapia, a gente tem equipamentos que conseguem focalizar mais a ação da radiação no local que precisa queimar, e eles conseguem agora mapear... Que é um equipamento para isso? É um equipamento. Eles fazem uma imagem de tomografia, fazem a fusão com o equipamento que vai entregar a radiação, e ele consegue fazer o feixe mais preciso. Imagina que ao invés de uma lâmpada dessas que abrem o foco, a gente tivesse um laser. Um laserzinho. Isso vai pelo canal? Não, isso vai através da pele, através da barriga. Da barriga? Da barriga. Então, essa radiação atravessa só para curiosidade, a próstata. operação da próstata é pela barriga aqui? É pela barriga também.
A gente pode até ter uma cirurgia antiga que fazia pelo períneo, mas ela caiu em desuso porque antigo. acabou não sendo tão Devia ser mais eficaz. violenta, inclusive, né? Ela tinha algumas vantagens, algumas desvantagens, mas com a técnica Você robótica chegou foi nesse superada. período? Você não é dessa época? Não, tinha, na época que eu fiz o meu treinamento, tinha em Jaú, tinha uma residência que tinha um chefe lá que gostava muito de fazer esse tipo de cirurgia perineal e treinava bastante os residentes. Aqui a gente nunca foi adepto dessa técnica. E no tratamento com medicamento, a gente tem vários medicamentos que são tanto para bloquear a produção da testosterona, quanto para bloquear a ação da testosterona no tecido. Porque quando a gente tem a nossa próstata, ela responde muito à ação da testosterona. A testosterona é como se fosse gasolina no fogo para a próstata. Ela amplia a próstata, faz ela crescer, ter acelerar o metabolismo. E quando a gente tem um tumor de próstata, ele se aproveita dessa característica da célula da próstata para crescer, estimulado pela testosterona. Então, quando a gente tem um caso muito avançado de tumor de próstata, ou quando ele está numa situação em que a gente precisa de acoplar mais de um tipo de tratamento, às vezes a gente escolhe fazer, por exemplo, o bloqueio hormonal, que é um remédio que a gente dá e que faz parar de produzir a testosterona ou inibir a ação da testosterona no tecido periférico. Isso a gente teve bastante ganho de tecnologia nessa linha. O custo desse tratamento costuma ser muito mais caro do que, por exemplo, uma cirurgia, então por isso que a importância do diagnóstico precoce, mas mesmo para aqueles casos adiantados, a gente pode usar esse tipo de medicamento. Legal, hein? Existem outros que estão ligando a substâncias que conseguem se ligar à próstata com uma substância radioativa. Então, ela entrega a radiação lá dentro da célula da próstata, como se você fizesse um ímã que captasse essa radiação ali para dentro da próstata. Imagina que fosse 2 ímãs e um atraísse o outro. Meu Deus. Só que também é um medicamento que custa super caro, que traz bastante efeitos Mas colaterais. aí começa a cara, depois vai diminuindo, né? Eu espero até que esse tipo de tratamento não seja acessível, tão né? necessário, porque a gente consiga tratar numa fase inicial, né? Interessantíssimo. Então, a gente tem novidades tanto para aquele tumor inicial quanto para o mais avançado. O abuso de força pode trazer uma situação de prejuízo para a próstata? Você fala de esforço físico? Força física. Lembra que Pegar você falava peso. rendido, né? Lá antigamente falava rendido. Isso aí é da hérnia. É da Que o pessoal fala hérnia? isso, É da hérnia, né? Rendeu a hérnia. E né? como é que chama? Como é que fala? O saco fica maior também, não é? É porque tem uma hérnia, que é aquela hérnia ingno-escrotal, que a gente fala, que é uma... Que a abria passagem, aqui e ficava um negócio, né? que O umbigo ficava para fora. O umbigo fica para fora e tem aquele que vai pro escroto também, pro saco, né? E que daí parte do intestino... Fica no saco daí. Parte do intestino vai parar dentro do escroto, dentro do saco. Então, Por isso que fica uma bola grande? não fica uma bola, fica o conteúdo intestinal lá dentro do escroto. Às vezes, acotovela o intestino, isso faz com que a pessoa não consiga mais evacuar, não consiga mais ir ao banheiro, e aquilo pode levar, eventualmente, até a morte, né? Caramba, vai chegar num processo desse? Pode ser uma dificuldade... Isso é de fazer força? Não, isso é uma fraqueza da parede muscular. Tá. Geralmente acontece quando a gente tem uma fraqueza da parede muscular associada ao esforço. O professor de educação... Aliás, professor, vou te dar essa bobina aqui com 20 e poucas... Você está fazendo atividade física? Tô. Então, Corro. já te dei uma vez, dei? Deu. Gostou? Muito boa. Eu achei que ele ia ter gosto de ovo, mas não tem, não. Eu fiquei bastante impressionado com... Então vai ganhar de novo. Obrigado. Quando você precisar, você compra aqui da Maxióvida de Sorocaba, é fábrica. São meus amigos, os donos lá. São gente boníssima. Eles São nossos clientes da Unimed. Então, você conhece? Você sabe tudo clientada que tem lá, meu? Alguns eu conheço. A Max é importante. O doutor... O Wagner foi operado, ele foi um catéter lá, o Wagner, que é o dono. Não sei se você ficou sabendo. Estava lá o japonês lá. Apareceu lá. O Dico estava na feira dele lá em São Paulo fazendo a feira. Estava num podcast externo, ele estava no hospital, na Unimed lá. Olha só. Foi super bem tratado. Depois ele pegou um jantar, ele estava contando que foi super legal o atendimento. Ele tinha... ele ficou com o pessoal lá, parece que não tinha vaga no quarto, ele ficou com o pessoal, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu fiquei amigo da turma lá, já todo mundo se confraternizou, né, um com o outro, né? Acho que eles se conversam ali na... É que tem a parte da recuperação pós-operatória, talvez seja isso que eu tenha falado. Fica lá, o pessoal fica juntos, né? Esse aqui é um presente para você da Albumina que eles têm, você Muito já obrigado. conhece, então, essa aí é para você levar para casa, né? Muito obrigado. Eu falei da Albumina porque é o seguinte, eu também uso muito ela,
E aí eu treino. E no treino da parte de perna que a gente tem que fazer, aí o meu personal fala assim, abaixa, quando você fazer o agachamento, não vai até a metade, porque quando você vai até a metade, você prejudica a próstata. Não, mas acho Porque que a quando você vai próstata descer, não. porque aqui, se desce aqui, a turma que fica aqui, né? Uhum. Aí o agachamento pede para ir até lá embaixo e volta. Porque daí fortalece o quadril, né? Claro, os glúteos também, mas isso traz benefício para a próstata. Então é conversa mole isso? Não, eu acho que talvez o que ele tenha dito é de você fazer exercício para fortalecer o períneo, a musculatura do períneo, que é essa parte baixa da pelve da gente. Essa musculatura ela ajuda a gente a ficar de pé e a caminhar, mas ela também ajuda nessa parte de continência urinária e da continência fecal também. Então não é incomum da gente pegar na terceira idade, principalmente mulheres que passaram por partos e partos às vezes difíceis, partos normais, que tem mais lesão dessa musculatura e daí pode ter essa dificuldade. Quando a gente faz essa atividade física que fortalece essa musculatura da pelve, ela ajuda a gente a ter mais controle sobre essa questão, tanto de continência urinária quanto de continência fecal. Mas isso para mulher. Para todo mundo. Então eu faço esse agachamento, então tá correto. Então quando vai estar lá embaixo e volta, porque eu estou fortalecendo meu quadril e a pelve. E a pelve, é isso? Sim, é bom, né? Não tem nada a ver com a influência da próstata, então. Não, não é que faz mal, não, faz bem. Não, faz bem, mas ela... Então, faz mal, ele está dizendo que se você fizer o exercício pela metade. Ah, daí pode ser que, sei lá, força o joelho, Pela quadril, metade não é assim, bom, né? inclusive não é bom nem para a próstata, né? Mas deve ser coisa de papo de academia. Eu estou falando com um especialista agora, né? Então, dá para entender, tá vendo como é bom tirar as dúvidas em relação a isso, mas é importante o agachamento, né? Sim, esses exercícios que são... A gente recomenda até para os pacientes que vão operar ou que vão passar por algum tratamento para fazer o fortalecimento da musculatura perineal, que é essa musculatura da pelve. Falar nisso, a albumina é muito bom para cicatrização, viu? Quem Também. toma muita albumina faz um corte na hora cicatriz, sabia disso? Ajuda, Interessante, né? Ajuda pra caramba. Presente pra você, então. Obrigado. No Maxi Office aqui. Mostra o Shopping M pra gente aqui, pra você comprar os seus móveis, né? Seus planejados no Shopping M. É bem interessante. O doutor André teve aqui, fez a propaganda, ele já mandou o projeto dele, está construindo? Ah, ele tem dinheiro, né? Ah, eu já não sei, aí já não sei, né? O doutor André está assim, é? Ei, doutor André. Esconde o escorpião. Esconde? Esconde. Agora vai ser legista também. Então, cutuca ele. Se Meu tira Deus. o escorpião do bolso. Já cutuquei ele, já mandou aí, agora tá andando. Tá mostrando a loja aí, tem 27 anos, saiu um reclame aqui, móveis soltos, decoração. Já posso convidar a mulher do Dr. Lineu para vir aqui gastar o dinheiro dele também, que senão vai gastar tudo em blazer, ele tá muito chique aí hoje, entendeu? Precisa pôr conforto na casa, né? Trocar os móveis, deixar lindo para receber a sogra no final do ano. Né? A sogra vem da onde? Ela vem de Morungaba. Morungaba? Aonde é isso? É perto de Campinas. Ah, então, traz ela de Morungaba para cá, uma mesa nova, né? Tem aqui no shopping para entregar, aquela mesa de 18 lugares para receber todos os parentes, sogra, primo, papagaio. E tem a parte de planejados também, que é muito rápido aqui no Shopping M, viu? Shopping M, 27 anos, maior sucesso da cidade de Sorocaba. A conversa foi boa, né? Saiu um monte do roteiro aqui. Mas assim, né? Não tem jeito, cara. Eu não consigo, cara. Não sei porque me dá um papel, velho. Mas isso- Eu só dou uma norteadinha aqui e já vou direto para as... mas tem que ser assim, né? Se as pessoas gostam, pelo A conversa menos. flui numa Conversa maneira mais flui, senão natural. fica muito mecânico, né? Fica, olha aqui, Fica, o senhor vai dizer... Não dá, né? Fica sempre a mesma E coisa. sempre tem uma novidade para contar. E hoje desmistificamos bastante coisa aqui em relação ao Novembro Azul, que é uma campanha super válida, Sim, assim como é o importante. câncer de mama, apesar de você não ter respondido para mim qual é a ligação da próstata com a mama. É verdade, né? Faltou isso. Não tem problema. Tem uma questão genética. Lembra da Angelina Jolie? Foi um Sim. caso muito falado, porque ela fez uma cirurgia Ela para arrancou, retirar a glândula mamária Antes de ter câncer. antes de ter o tumor de próstata, né? De Isso próstata, porque de Mama. ter tumor de mama, desculpa. Isso porque na família dela tinha uma alteração genética que predispunha a ter esse tumor, né? E tem um gene que está muito ligado a tumor de ovário e a tumor de mama, e que também predispõe o homem daquela família que tem aquela alteração genética a ter o tumor de próstata. Então, em famílias em que tem muitas mulheres com tumor de mama e tumor de ovário, os homens têm que ficar mais atentos. Tem um gene que chama BRCA2, que aumenta o risco do homem ter tumor de próstata também. Independente do pai ou da mãe, do pai ou do avô ter tido... Porque o pai talvez venha de um outro ramo da família, né? Se o problema é do ramo da mãe, então pode ser que aquela família da mãe tenha muito tumor de mama, por Presta exemplo. atenção nisso, hein? Então, você está dizendo que quem tem irmãos, por exemplo, com câncer, irmãs com câncer de mama,
pode ser que você tenha câncer de próstata. Não é que todo tumor de mama vai aumentar o risco de ter tumor de Sim, próstata, mas são. naquelas famílias que tem muitos casos De próstata e de colo, tumor isso? de mama e de ovário, a gente ovário. tem que ficar mais esperto, porque Tá os homens certo. da família podem também ter mais risco de ter tumor de próstata. Você poderia gentilmente assinar o nosso canal? Dá um like. Você já assina o meu canal? Assim, eu não... Muito obrigado pelo seu carinho lá. Imagina que eu vou Viu? fazer. Assina o nosso canal, dá um like, comenta, por favor, né? Para nós é muito importante ter você na nossa companhia aqui. Estamos aqui entrevistando a convite da Unimed Sorocaba, o Dr. Lineu Amaro Rodrigues Júnior, um médico apaixonado pelo ramo dele. Você vê, tem brilho nos olhos no que o homem fala, né? Uma habilidade. Você tá quantos anos você está médico? Que eu estou médico? Vixe. Você não é médico, né? Você está médico. Eu tô... Você é o Lineu, nosso querido Lineu. Lineu, entrava muito sal seu por causa da família. Lá tinha o Lineu lá da família Grande da família. grande família, né? Era muito divertido. viu? Ajudou as pessoas a entenderem como é que é o nome, porque às vezes falava e ninguém entendia. Quantas pessoas chamavam você de Irineu já? Irineu, Elineu, É. Elineu. Como é que é o seu nome? Elineu. Elineu? Não. Que Meu nome pergunta que eu é- fiz que nem lembro mais agora? Quantos anos que eu estou formado? Quantos anos você está médico? Esse ano está fazendo 17 anos, acho que é isso. 17 anos. Você é menino ainda. É. Você não passou pelo exame de próstata ainda? Não, ainda não. Então você está jovem ainda. Dura gente que já tem uma história já, né? Tem um histórico já de exame de próstata. Gente, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Doutor Lineu, obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado. A Eu que brincadeira agradeço. aqui é para dar um pouco de leveza, né? Na Sim. conversa, não ficar muito densa, né? Parruda, né? Tem que equilibrar. A vida tem que ser a vida é uma diversão. Sim. É que nós complicamos ela, né? Se nós doutrinássemos a nossa consciência para emitir sempre sinais de positividade, de amor, de saúde, aquilo que está conversando com o doutor André, o próprio subconsciente trata de cuidar das nossas células, né? Das nossas moléculas, dos nossos átomos, dando permissão para que nós possamos ter... O corpo humano é um negócio absurdamente maravilhoso, né? É uma máquina mais milionária que nós temos. Você não tem condição de comprar uma mão, por mais dinheiro que você tenha, você vai falar, eu quero uma mão. Como é que você vai comprar uma mão? Você pode comprar uma mão na quitanda, mas uma mão você não compra. Entendeu? E a nossa saúde mental, né, tem muito a ver com isso que você falou. Levar a vida com mais leveza. É o mindfulness, né? E a vida, a saúde mental está intimamente relacionada com a nossa saúde física, né? O equilíbrio é muito importante, né? Se você conseguir unir espiritual, mental e o corpo, você consegue ter vida saudável na velhice, porque tudo isso é o sistema que cria pra gente. Porque é comum ter dor na velhice. É comum se você não fazer um treinamento, uma atividade física, você pode ter uma vida saudável, né? Você pode transar. Eu trouxe aqui como é o nome dele? O Dr. Adson. O Adson. Você já estava Dr. aqui, Adson. Você veio aqui? Não, mas eu conheço o Adson de antes. Tá. O Adson veio aqui e falou assim, a gente pode morrer transando. Sim. Porque é para ter vida saudável. Você, como urologista, deve concordar com isso também. Sim, sim. Não é? Tem muitos pacientes. Agora que- vai morrer, porque está com 60 anos, para tudo. Não. Então tem que viver a vida. E não é só questão sexual, né? A energia do sexo é muito bom, e ela é espiritual, inclusive. E ela faz bem pra gente e nós temos que continuar vivendo. Sem dor, sem nada. Não, tenho dor no ciático, tenho dor não sei aonde. Que isso agora? Sim. Temos que cuidar para não ter dor, né? E a prevenção é o melhor caminho para todas as doenças, inclusive a questão da próstata. Obrigado, Alex. Satisfação mais uma vez Eu que nós ter agradeço. você aqui, viu? Muito obrigado. Muito bom mesmo. Eu que Para agradeço. você também, muito obrigado pela sua audiência. Espero ter sido prestativo, né? E, de alguma forma, para o teu crescimento com informações relevantes que possam ajudar a tua família. Se você é jovem, o teu pai, né? E o pai também orientar o próprio pai, né? Que é o avô, para que vocês possam ter longevidade com saúde. Não se arrisque. Quebre preconceitos, cuide da sua saúde, ame você primeiro, porque amando você, você vai, com certeza, trazer a felicidade para você e ao seu redor também. Um beijo no coração e até amanhã.